nossa programação. Bom dia, doutor João, tudo bem? Tudo bem, Adriano? Como vão vocês, ouvintes? Estamos aqui hoje fazendo um programa sobre as mulheres e o direito à cidade, com nossa companheira Carla, nossa companheira Josiane, e vamos discutir bastante esse tema que é muito importante no dia de hoje, né? Trazer isso para a atualidade, trazer esse debate. Foi o tema do meu mestrado, né? É isso aí, então fico muito feliz em revisitar hoje aqui com vocês. Acho que se fosse escrever isso novamente, Josiane, seria uma outra coisa totalmente diferente. Mas vamos começar. Que na verdade aí agora a gente vai fazer uma grande entrevista para vocês e queria ver a opinião de vocês sobre os temas, né? Eu acho que o principal tema que a gente tem visto hoje é o espaço público e a violência urbana, né? A mulher tem sofrido a violência dentro de casa e fora de casa com essa violência, essa agressão, essa questão da Maria da Penha. Aí eu queria ouvir vocês, assim, a opinião de vocês sobre essa questão no espaço urbano, né? Como é essa questão da mulher, por exemplo, a iluminação pública, a questão do ponto de ônibus, que traz segurança ou não traz segurança. Acho que a gente pode começar pelo espaço urbano primeiro, para depois a gente entrar na questão da casa mesmo, assim. Na verdade, doutor Joel, a gente percebe que as mulheres têm algumas reivindicações, elas se queixam muito da violência, se queixam muito do espaço onde convive, os anseios delas, né? Ela tem as perspectivas de algo melhor, de ver uma casa melhor, de ter um ambiente mais favorável, sem droga, sem poluição. E a gente percebe que a falta de emprego, de perspectiva delas, ela não consegue de maneira encontrar esses espaços, né? Completando o que Carla já disse, realmente, Joel, é muito complicado o espaço urbano não privilegia a mulher em sua totalidade. Então, eu sou economista e trabalho com projetos há muitos anos, e nos projetos que envolvem a questão urbana, eu costumo solicitar a iluminação pública. Parece uma bobagem, mas um poste aceso com luz de LED, iluminando uma via, nos dá a sensação de segurança. É você poder segurar sua bolsa e sair correndo, porque ali na frente tem alguém que vai te ajudar a não ser assaltado, porque a rua está iluminada. Então, são ideias simples, coisas cotidianas que podem fazer diferença na redução da violência urbana contra a mulher. A gente pode perceber também que a falta de iluminação, tem locais que a gente não encontra nem poste. A gente bota, além da iluminação não ser boa, tem vielas que não tem o essencial, o mínimo necessário, né? Que é um poste, uma iluminação até que não seja de LED, mas tem local que é bem tem bastante déficit. Em Cajazeiras, alguns vizinhos já adotaram o hábito de iluminar o caminho. Quando não tem poste, o próprio morador se reúne com seus vizinhos e aí vamos iluminar o caminho, porque as mulheres precisam chegar no trabalho em segurança. As crianças precisam chegar da escola também em segurança. Então, durante o inverno, que o dia é mais curto, a noite chega mais cedo, então as pessoas precisam dessa iluminação pública, as pessoas sentem muita segurança também com a presença mesmo das polícias, né, da força policial, de ter uma diligência, de ter uma viatura passando eventualmente, essa sensação de segurança que as pessoas reivindicam bastante, e nós mulheres, e eu me coloco nesse grupo, que reside em Cajazeiras também, né? Então a gente tem essa necessidade, tanto da iluminação quanto dessas rondas da polícia. A Ronda Maria da Penha é essencial para combater mesmo, para coibir a violência contra a mulher. E a gente está falando de violência doméstica, que em alguns momentos não é só agressão física, mas agressão verbal. Quem nunca sofreu uma agressão verbal em casa, que às vezes a gente passa por cima, a gente deixa para lá e poderia estar reivindicando um direito. É importante que as mulheres sejam informadas, que circulem cada vez mais cartilhas, vídeos informativos por internet, por redes sociais,
para que as mulheres estejam informadas sobre os seus direitos, porque nem sempre é um tapa que dói, às vezes é uma palavra. Eu queria falar, isso é importantíssimo, a questão da iluminação pública. É o que você falou, que traz sensação de segurança, que traz dignidade, né? Que quando você chega na sua casa e você tem a possibilidade de chegar com dignidade, com segurança, com a polícia à vista, com a rua com urbanização, né? Isso é o mais importante. Um outro ponto que eu também tratei na dissertação foi a questão do transporte público. E aí eu queria que vocês dessem a opinião de vocês. Em São Paulo tem a questão do vagão no metrô Rosa, a questão do transporte coletivo, do assédio, né? E aí eu queria que vocês fizessem um transporte público de uma coisa mais ampla, assim. Eu queria saber se, assim, começando do ponto de ônibus, né? Se é acolhedor, se não é acolhedor, desde o ponto de ônibus, porque a gente sabe que tem uma sensação de segurança quando você senta no ponto de ônibus para esperar, né? A gente sabe que muitos dos assaltos eles fazem passando ali pelo ponto de ônibus enquanto a mulher está esperando para roubar a bolsa e tal. Então eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso, em relação a desde o ponto de ônibus ao transporte público, e a opinião de vocês em relação à questão, por exemplo, do vagão rosa. Na época que eu fiz a dissertação ainda não tinha o metrô funcionando, então assim, que vocês manifestassem também sobre a questão do metrô, não só sobre o ônibus, mas também hoje, a realidade de hoje do metrô daqui de Salvador. O metrô já está aí, já é uma realidade. O Vagão Rosa é uma iniciativa bem interessante, assim como ter, no caso de Salvador específico, de ter mesmo essas rondas das polícias, civil, militar, guarda municipal, de ter realmente essa presença da polícia nos espaços públicos para que nós mulheres nos sintamos mais seguras. Essa insegurança, Joel, ela já sai do momento que a gente vai estar se preparando para sair. Porque a gente já fica imaginando passar uma moto, a gente fica imaginando subir uma pessoa e levar o que a gente tem, nos violentar. Assim, a insegurança é o tempo todo. Da hora que a gente sai, na hora que a gente caminha até o ponto, na hora que a gente sobe no ônibus, não tem segurança em local nenhum. Né? Na hora que a gente sobe no metrô, a gente fica o tempo todo em alerta. Ou é um assédio, ou é uma violência, ou é... O tempo todo a gente fica em alerta. Então a gente vai e volta para nossa casa sempre temeroso, sem saber o que é que vai acontecer no meio do caminho. Então a gente precisa mais de segurança, né? Mais de viatura, mais de policial, mais de segurança. Um outro ponto importante é o empoderamento da mulher. A mulher tem que saber que é necessário cuidar de sua bolsa, é necessário estar atenta. A Polícia Militar da Bahia costuma orientar, prender os cabelos para que os meliantes que abordam em motos não puxem o cabelo, não puxem a bolsa. Então você saber se posicionar, estar mais próximo das construções, não ficar muito próxima à via de passagem de veículos mesmo, né, de automóveis, prender os cabelos, fazer um rabo de cavalo, não sair sempre com... Você tem que ter esse cuidado pessoal de colaborar com as forças policiais também. E essa questão do empoderamento mesmo, de se posicionar. Hoje em dia já existem academias de Krav Maga, por exemplo, que é a defesa pessoal. Por que não as mulheres buscarem a defesa pessoal? A arte marcial, não só como esporte, como atividade física, mas também para se proteger dessas ações de bandidos nas ruas. Agora, Josiane, eu vou fazer um questionamento para você. Você trouxe isso, queria que eu vi Carla também. Uma coisa mais instigante. A partir do momento que a mulher ela tem que amarrar o cabelo, né? Ela tem que para se proteger. É um empoderamento ou é uma contradição? Quando a mulher ela tem que tomar uma atitude de prender o seu cabelo para que ela tenha segurança na rua, como uma orientação da Polícia Militar. Você encara isso como um empoderamento ou como uma limitação? Eu encaro como defesa pessoal. Porque se você tiver com o cabelo solto em uma rua deserta, precisar de ajuda, vai facilitar muito o cabelo solto. Eu não gosto de andar com meu cabelo solto, eu sou cacheada. Né? Eu acho belíssimo. Existem mulheres que têm cachos muito bem tratados, belíssimos, mas facilita muito a ação de bandidos. Então você tem que saber se posicionar na via. Então, eu vou andar com meu cabelo cacheado solto, mas vou estar mais próximo da construção para evitar que um motociclista passe e me arraste pela bolsa, por exemplo.
E assim, Joel, pegando só um ganchinho dela, tem mulheres que saem de manhã bem cedo, 4 horas da manhã, e volta quase meia-noite. E nesse retorno, muitas vezes ela está só. Então, talvez seja a estratégia, não é o ideal. A gente tem que ter o direito de ser livre, de ter o empoderamento de usar cabelo solto, cacheado, amuraçado, sem prender, mas em determinado momento é necessário. Quando volta assim meia-noite, 1 hora da manhã, só tem muitas vezes uma pessoa, só ela mesma, indo para casa, e é a presa fácil. Então, nesse momento, a gente tem que fazer uma estratégia de prender cabelo, de esconder bolsa, esconder celular, porque a gente sabe que o perigo ronda a todo momento nas ruas, na sociedade. A gente precisa mesmo uma estratégia. Não é o ideal e não é o que as mulheres querem. Claro que ela quer mais segurança, quer mais proteção, mas em determinado momento a gente é necessário ter alguma... pegar essas dicas da polícia para que a gente possa se proteger, né? É interessante lembrar que a gente ainda não vive no Brasil a cidadania plena. Então, vamos nos empoderando, vamos buscando mais informação para que cheguemos à cidadania plena. Não é? Então, colaborar com as forças policiais é importante. Se a indicação é que você prenda o seu cabelo, eu não consigo prender, tenho lace, não sei o quê. Tente buscar não ficar muito visível na via pública. Quanto mais afastado, quanto mais no cantinho da calçada você andar, melhor para dificultar a ação de motociclista. Aquele carinha que vai passar na moto e puxar sua bolsa. Então são ações pontuais que parecem bobagem. Ah, mas é uma coisa tão simples isso aí, será que isso funciona? Funciona. Já escapei de vários assaltos assim. Você falou aí em cidadania e me trouxe à memória a questão da democracia, né, a questão da representação, né, da questão parlamentar que a gente está em discussão, deve sair nos próximos dias, Adriano. A lei da próxima eleição vai sair nos próximos dias e vai mudar toda essa sistemática. E isso também é direito à cidade, como as mulheres são representadas no Congresso, na Câmara dos Deputados, na Assembleia, na Câmara Municipal. Isso é importantíssimo. Eu queria também que vocês falassem um pouco sobre isso, como é que vocês se sentem em relação à representação feminina no poder legislativo, né, no poder executivo. Eu acho que eu só me recordo aqui de prefeita Solix da Mata, né? Não me recordo aqui nesse momento de uma outra prefeita. Eu queria a opinião de vocês, porque isso também é direito à cidade, Adriano, a representação feminina. Nós somos 52%, né, dos eleitores, as mulheres. Então somos nós mulheres que decidimos, na verdade, uma eleição. É uma diferença grave entre o número de homens e o número de mulheres que estão na vida pública. E nós estamos trabalhando no sentido de modificar este cenário. Não é? Nós já temos Lícia, que foi prefeita, Maria del Carmen, que é nossa deputada, Fabíola Mansur, Olívia, Alice Portugal e tantas outras de renome no país. Não é? Mas ainda é necessária realmente uma maior participação da mulher na vida pública. E algumas não se interessam porque acreditam que não vai mudar nada. Realmente, os homens vão legislar em causa própria. Se nós não nos posicionarmos, não teremos nossos direitos respeitados. Eu lembrei agora de uma frase da Angela Davis, que é uma filósofa norte-americana, ativista dos direitos femininos, e ela fala que quando uma mulher preta se levanta, toda a sociedade acompanha. E que nós temos que lembrar que os nossos direitos não são permanentes. Temos que lutar todos os dias por eles. Joel, a gente, falando nessa representatividade muito pequena, muito baixa, quase insignificante, né? A maioria é mulher e a representação é muito pequena. Mas a gente vê isso culturalmente, assim, a repressão que as mulheres viveram por muito tempo. Hoje a gente já consegue ver um libertar das mulheres com o movimento feminista, com as mulheres na rua, mas que se você caminhar na comunidade, você ainda percebe muita resistência das mulheres em assumir seu cargo, em discutir política e ir para a rua. A gente tenta, às vezes busca roda de conversas, oficinas, e a gente percebe o medo e a repressão que a sociedade coloca nela, o machismo embutido em cada mulher, pelos homens, né, da repressão. E a gente tenta, em informação, em roda de conversa, tentar libertar muitas mulheres que ainda estão aprisionadas.
né, no século passado, e muitas estão conseguindo, através das nossas leis que estão sendo colocadas aí, da televisão, da mídia, do grupo feminino, a gente consegue ver um novo horizonte, as mulheres se despertando, mas é muito baixa a nossa representatividade. Nós vamos ter aqui, falando de cidadania, vamos ter uma próxima eleição, e a gente pensar assim que agora é hora também de a gente pensar em ter uma representação maior em mulheres no Conselho Tutelar, para cuidar dos nossos jovens, das nossas crianças. É necessário a gente reagir e fazer valer nossos votos, nossos direitos, nossas conquistas. Agora é a hora, né, de a gente começar a buscar. Carla, a sua fala me traz uma coisa que eu vejo sempre que falta, Adriano, é planejamento. Parece que a nossa sociedade ela não se planeja, né? De uma forma geral, né? É a falta da cidadania plena. A gente estava discutindo que o japonês ele passa 2 anos planejando uma obra e ele executa essa obra em semanas, dias. A gente vê aquelas construções de ponte, né? E aquilo é verdade, porque eles se planejam para fazer aquilo. Aqui no Brasil é o inverso, a gente não se planeja, né? A gente passa 15 dias fazendo planejamento e 3 anos para fazer uma obra porque a gente não planejou. Quando a gente vai ver, a gente não planejou. E eu acho que isso tem muito a ver com as políticas para as mulheres, né? Falta planejamento para executar as coisas para a mulher. Falta ter aquela lupa de visão para as políticas públicas que efetivamente afetem a vida das mulheres, né? Vocês falaram realmente, as mulheres são a maioria, não são representadas. E eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso, em relação a como é que vocês veem o planejamento da nossa sociedade para as mulheres. Essa Secretaria de Promoção de Políticas Públicas para Mulheres no estado da Bahia é bem recente. Então, a gente tem aí ações de 2019 para cá muito mais fortes. E não podemos comparar com a sociedade japonesa porque, como eu já falei antes, a gente não tem a cidadania plena. A gente ainda está lutando contra o analfabetismo, nós ainda estamos lutando contra essa falta de consciência política das mulheres, porque somos maioria, mas não nos posicionamos. Eu, desde os 16 anos, comecei a votar e voto em mulheres. A única exceção é o presidente Lula, que é o nosso presidente. Mas mulher tem que aprender a votar em mulher. E a mulher que representa tem que aprender a se comunicar com a mulher que ela vai representar. Então, esses ajustes são necessários para que haja essa mudança na sociedade. Com relação ao planejamento, eu como já trabalhei na Secretaria de Planejamento, o ciclo do projeto é lento mesmo, leva de 10 a 20 anos, e parece que não está acontecendo nada, mas está. E um dos grandes entraves é a vontade política no nosso país. A excessiva mudança de grupos, né? Você termina um mandato de 4 anos, coloca outro grupo, vem com outra ideologia, com outros interesses, e isso interrompe projetos que já estavam em andamento. Então, não é que não haja planejamento, mas a gente tem esse problema dos entraves da vontade política e a falta de cidadania plena. As pessoas ainda precisam de muita informação, de ter muita consciência, de agir como cidadão, não como indivíduo. Eu acho também, Joel, complementando a minha companheira, eu acho que a gente precisa se planejar. Primeiro, a gente precisa se organizar como mulheres, em grupos de artesãs, em grupos de costureira, e planejar nosso futuro, planejar o que é que nós queremos, qual é o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, como é que a gente pode sair dessa repressão, dessa violência, desse machismo que assola toda a sociedade. Mas a gente precisa fazer oficinas, a gente precisa buscar as mulheres, agrupar, assim, talvez por setores de costura e planejar mesmo. A gente vive um mundo sem planejamento. A gente chega à época de eleição e em pouco tempo você decide que você vai votar. Você não decide assim, poxa, a presidente Dilma saiu injustamente, e você viu até uma mobilização para tentar reverter a situação, mas você não via muita representatividade de mulheres. Hoje a gente vê assim, as nossas leis avançando e a gente não vê o agrupamento das mulheres para que faça valer. Nós sabemos que o Ministério, que os direitos das mulheres vêm muitas verbas do governo federal e as mulheres poucas sabem, e as que sabem não reivindicam, muitas não reivindicam para que se faça cumprir todos os direitos das mulheres, o que tem as verbas federais para as ações sociais para as mulheres. Então, assim, eu acho que a gente precisa planejar,
se agrupando em setores de costura, setores de política, de feminismo, para que a gente possa fazer valer nossos direitos e caminhar, né? Completando o que disse a companheira Carla, a gente está nesse processo de organização mesmo das mulheres. Aqui em Cajazeiras, eu já venho com a frente ampla, estou integrando a frente ampla e a gente já trabalha desde 2021, reunindo mulheres, artesãs, costureiras, produtoras de doces, mulheres que trabalham em suas residências mesmo, produzindo para vender e sustentar suas famílias, que são chefes de família, na verdade, né? Então, a gente já vem fazendo esse trabalho de organizar, de reunir, de sensibilizar, de conscientizar. Mas é um processo que leva algum tempo, porque as mulheres precisam se empoderar, não apenas na estética, mas se empoderar mesmo da consciência do feminino, de superar os traumas do machismo. Então, isso é que demora, né? A questão individual. Mas no grupo a gente já percebe as mulheres interessadas, caminhando, querendo realmente fazer valer seus direitos, as que já estão mais emancipadas, né? Eu ouvindo você falar de cidadania plena, cidadania, as pessoas confundem muito, Adriano, cidadania com o direito de votar, né? Eu sou cidadão porque eu voto e posso ser votado, né? Isso é uma coisa que ficou no século passado, né? Hoje, Basta votar, né? Você tem que fazer valer seus direitos. Eu votei em você, deputado, e eu quero que você realize tal ação que você prometeu. Isso para todos os representantes, presidente, deputado, vereador, prefeito, governador. A gente está na cobrança do governador. Olha, Jerônimo, a gente está aqui, nós somos as mulheres que elegemos você. Então é importante isso, e me trouxe um pensamento de saúde pública. Também direito à cidade. Saúde pública para as mulheres, né? A gente sabe que tem o Hospital das Mulheres, que tem o nome do nosso ex-governador e ministro Rui Costa, foi um projeto da deputada Maria Del Carmo, um projeto de lei dela. E aí eu queria saber de vocês como é a saúde pública para as mulheres, né? Funciona com esses ciclos de conversa, de você reunir as profissionais para tratar das demandas que elas possuem, que elas já apresentam. E um processo de escuta também, não é, Carla? Então, assim, a gente fala em saúde pública, a gente sabe que a gente não tem um dos melhores, fica num déficit. As mulheres vão para os seus postos de saúde e vê que muitas vezes não são atendidas com exames básicos de preventivo. A gente percebe nas rodas de conversa que uma grande parte das mulheres fica querendo buscar, perguntando a outra onde tem terapia ocupacional, terapia emocional, fica procurando onde tem cardiologista. A gente sabe que temos muitos postos de saúde, mas não atende, não atende no todo a população feminina. A gente fica em busca, assim, a gente tem a frente ampla está querendo solicitar do governo federal policlínica, mais policlínica, né? Para que a gente possa ser atendida no pleno da mulher, né? Que a gente entra em uma clínica, sabe que ali tem um cardiologista, tem uma nutricionista para que possa atender, tem uma psicóloga, um psiquiatra. E muitas vezes a gente pega uma requisição e passa anos a fio para fazer um exame básico, um eletrocardiograma. A saúde pública fica muito a desejar. O bairro de Cajazeiro e Castelo Branco precisa muito, muito, muito do apoio do governo do estado, do governo federal, para que coloque nossas clínicas, nossos postos, os hospitais, para atender melhor a população. O Hospital da Mulher, com certeza, é uma grande conquista, uma grande realização do governo Rui Costa. Mas há uma distância geográfica para a população de Cajazeiras e tem a dificuldade mesmo do acesso, porque o atendimento tem que ser regulado e quando a mulher procura a prefeitura bairro, tem uma limitação de atendimentos. Então, embora seja um excelente equipamento, dotado de excelentes profissionais, o acesso para a população de Cajazeiras é dificultado porque tem que passar pela prefeitura, pelo sistema, né, de marcação da prefeitura, e aí tem uma limitação de número de vagas. Então, talvez uma administração melhor, né? Porque nós temos equipamento, uma administração melhor e um acesso mais amplo para as mulheres. E a população em geral, né? Para que a gente possa ser atendido e de melhor qualidade, porque é difícil.
Talvez faltasse a administração de uma mulher lá no posto de saúde para entender a necessidade, mas não um fotógrafo, né? Com certeza, né? Mas vamos lá, vamos para frente. Direito à cidade também tem o poder judiciário, né? A gente está num debate agora que o movimento feminino, né? Ontem se aposentou a ministra Rosa Weber, que é a terceira só, de 160, é a terceira ministra do Supremo Federal a ocupar um cargo de efetivamente ministro, né? E aí já que a gente falou do legislativo e do executivo dessa representação, eu queria que você passasse para a gente essa impressão do judiciário, sabe? Como é que você vê esse judiciário, se é um judiciário acolhedor, um judiciário que pensa nas mulheres, quando você vê um Supremo que uma ministra saiu, se você se sente representada com aquele tribunal. Parece que o Lula disse que não vai escolher necessariamente uma mulher. Eu queria saber assim, como é que vocês pensam em relação a isso aí, agora num foco para o judiciário, assim, pensando nessa estrutura de judiciário que é nosso, dentro da estrutura do Estado, né, é o poder que faz esse controle. Na verdade, Dr. Joel, a gente precisa de mais representação. Assim, a mulher, ela entende mais a outra mulher, ela sabe a necessidade, ela sabe, eu estou falando de modo geral, né? Então, nada como a mulher, para ver qual é a necessidade de outra mulher. Às vezes um homem percebe um amplo, percebe que precisa funcionar aquele estatuto, aquela entidade, mas a mulher, ela vê muito mais. Vê a deficiência, vê a carga horária que a mulher tem. A mulher trabalha muito mais que o homem. Você coloca vamos colocar no mesmo emprego os dois funcionários, um homem e mulher, aquele local ele trabalha bem, mas ela tem uma carga horária extra. Chega em casa, ela trabalha, ela vai cuidar de filho, vai fazer comida, vai lavar roupa, e homem ali quando sai, muitas vezes, a maioria das vezes, aquela carga horária sana ali. Então a gente precisa de mais mulheres nos representando para falar muito mais do que nós precisamos. Qual é a nossa carga horária? Um homem, muitas vezes, muitos anos a fio, séculos a fio, nunca conseguiu enxergar que nós temos carga horária muito maior, dobrada, outra vez, talvez triplicada. Então, a gente sai do nosso trabalho, chega em casa, a gente já vai pensando em lavar roupa, em planejar almoço das crianças, almoço a marmita do marido, em lavar, passar e cozinhar, e uma jornada tripla. E talvez uma mulher, as mulheres, talvez não, com certeza as mulheres não poder, na instância maior, vai olhar muito mais para a gente. Então, é lamentável a gente perceber que a gente tem muito pouca representatividade de mulheres. É hora de as mulheres começar a pensar em quem vai votar, se conscientizar, não só votar, mas cobrar de quem está votando, cobrar dos nossos direitos e lutar pelos nossos direitos, né? A gente precisa se empoderar sobre isso e querer mais que mulheres nos representem, porque talvez seja esse o caminho da gente ter livre acesso e ter direitos igualitários, né? Porque a gente vai pensar em democracia e não pensar em direito das mulheres preservado ou cumprido, a gente não tem uma democracia plena. A gente precisa que isso se faça valer, mas talvez os homens não consigam enxergar o que nós mulheres precisamos. Precisamos estar nos espaços que é nosso. A gente percebe que o Congresso, o Senado, como você acabou de falar, bota uma cota de 20%, 30%, a gente tem que ter uma cota de 50%, 50% de homens, 50% de mulheres, mas as mulheres precisam também entender que a gente precisa ocupar esse espaço e ela querer ir para frente e lutar para ocupar o espaço que seja nosso, que é nosso, né? Infelizmente temos muito a lamentar, não é, companheira Carla? Porque é uma indicação do presidente e ele disse que não privilegiaria as questões de gênero, mas para nós mulheres seria muito importante ter realmente essa representante lá no Supremo. E já existia um nome que foi passado para ele, que era uma mulher preta, inclusive. Aqui na Bahia nós temos a desembargadora Heloísa Valois, por exemplo. Até eu mesmo já recomendei por rede social, porque a gente precisa realmente dessa representação feminina. Mas também é uma decisão do presidente e a gente vai ter que respeitar.